life is changing. Boa noite! An era Sejam bem-vindas, bem-vindos. Vou deixar essa música tocando enquanto a and gente at the aguarda very ver se core mais of alguém creation, something new is being entra. born. E essa música tem muito a ver com um dos animais que vai ser trabalhado hoje. We are awakening Então, vou from deixar a aqui long tocando. collective sleep. Enquanto isso a gente vai se harmonizando. An in vitro dreaming deep within the womb of our Mother Earth. Now is the time of a great shifting of cosmic wheels, which will result in the reformation of our Earth and trigger a radical shift in consciousness. Vocês A conseguem ouvir bem galactic a tidal música? wave of light is descending upon the earth, activating the highest potential, raising the frequency. Reality is being reformed, redefined. The activation of new neural patterns will trigger new perceptions, new information, new impulses, and the recalibration of DNA. Open yourself to these high-dimensional frequencies. Let go. Love each other in these coming times. Be kind to each other. Gather in community. Share yourself. Live your dream. Live your heart. Open yourself. Superpotente, Ana. É uma pré. A ver com a borboleta. A gente vai entrar nela hoje. Eu achei propício. Be prepared for the challenges to come. The dark times of chaos and upheaval. We will experience a dynamic recalibration of electromagnetic fields and Earth systems on a global scale. Stay present. Stay calm and centered. Try not to judge what is happening. Surrender to the process. Hold firm in the knowledge of what is being birthed. The process of birthing is an awesome undertaking, an arduous task, often fraught with intensity. Stay in the heart. Stay connected to beloved friends and family. Remember that this too shall pass, and is a necessary purification, a great purge of all that is not in resonance with what is being born in us. All will be redeemed and reformed in miraculous ways. Chaos will become peace, and sorrow will become joy. Trust with love. The butterfly is a marvelous demonstration of the power within trust and vulnerability. A gente traz aqui o And in the espírito da miracle of borboleta, metamorphosis. essa metamorfose After all, profunda. what is a butterfly
if not the flowering of a caterpillar beyond its wildest dreams. Para abençoar o nosso estudo de hoje. Emerging from the womb of the chrysalis, the butterfly discards its restrictive silken shell to inherit a magical new world of flowers, breezes, and sunshine. A world of freedom and delight and the celebration of its divine nature. Spreading her wings for the first time, she has no idea whether she can fly. She simply opens her wings in perfect confidence and is effortlessly conveyed into the spiral dance of graceful flight. And all that then remains is the joyous participation in the divine ecstasy of creation. As you turn your light inward and witness your true nature, you become an empty mirror and go beyond beliefs or doctrines. Dissolving the veils, the formless takes form. Going or coming, we are in the right place. As the veils are lifted, we will perceive worlds of unimaginable beauty. Self-transforming astral worlds of light will shine down and interpenetrate the density of matter, making it translucent, less dense, and more permeable to our thoughts and feelings. Multi-dimensional reality and the interconnectedness of all things will be as clear as sunlight. And just as the light is not separate from the sun, and the wave is not separate from the ocean, so shall we realize our connection to the source and recognize ourselves in each other as one vast ocean of love and light. Let the divine recognize the divine. Lights will find other lights. And as the spark ignites within you, so it will ignite in others. In a majestic radiance of consciousness, and set the world alight in its magnificence. A new world without fear. Without war, without greed. In the safe custodianship of an awakened species. Manifesting peace with love, light, and celebration. May the Divine Mother bless all sentient beings as her children. May the Ascended Ones bless mankind. May religion be swept away by the revelation of what we are. May the children of the earth understand that this is to be a birthing place of a new humanity. The birthing of a new
new man, utterly discontinuous from the past. Released, transformed, metamorphosed into a multi-dimensional being. Conscious, whole, and free. Então sejamos todas bem-vindas, todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Eu deixei aqui tocando essa música do Kailash Kokopelli, chamada Metamorfose. Eu achei, além de ser lindíssima, eu sempre gosto de reescutar essa oração, essa mensagem. Depois eu coloco lá no nosso grupo do Telegram também, quem quiser escutar. Ela fala sobre esse processo, né, de profunda transformação, de metamorfose, que a borboleta, né? E a gente vai ter ela no nosso estudo de hoje, então começamos com ela. Queria também fazer uma prece aqui de abertura, para a gente se conectar com o espírito desses animais, para além da nossa mente intelectual, que a gente sinta, através da teia das relações, que nós somos, a grandeza e a medicina de cada um dos animais que vão ser trazidos aqui a partir do nosso coração, da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espírito. Gratidão, Mãe Terra, por ser esse lugar de tanta diversidade, de tanta beleza, onde tantos animais podem coexistir conosco, duas pernas, e que essa linda aliança entre nós, humanos e animais, esteja sempre viva, desperta e avançando dentro dessa grande trama da evolução. Que assim seja, Mitaco é assim. Muito bem, então, gratidão, Bianca, Natália, Patrícia, Caterine, Cristina, Denise, Ana Beatriz, Daphne, Andresa, Gisele, por estarem aqui, né? E também por se comunicarem lá no grupo, né? Às vezes eu faço bastante coisa e às vezes o pessoal fica esperando, será que vai ter, será que não vai ter? Então, gratidão, Bianca, por né, trazer lá a informação e ajudar nesse processo também, né? Então, a gente está no nosso... Hoje é o nosso quarto encontro ou terceiro encontro das cartas xamânicas. Eu acho que é o nosso terceiro encontro. Não é isso? Porque a gente vai da carta 8, então a gente fizemos de 1 a 7, né? Nos dois primeiros encontros, e agora é nosso terceiro encontro, é isso mesmo. E hoje nós vamos ver esses amiguinhos aqui. A lontra, a borboleta, a tartaruga, o alce americano e o porco espinho. Então, cartas de 8 a 12 das cartas xamânicas da Jamie. Começando então pela lontra. Vou ler aqui o poema. Alguém gostaria de ler o poema da lontra? Tá com o livro aí? Aberto? Fazer de forma mais participativa. Eu posso ler, Gabriel. Por favor. Vamos lá. Lontra, tão brincalhona, tão coquete, ou coquete, né? Banhando-se no rio. A magia da mulher, o sonho realizado. Gratidão, Denise. Vou confessar que eu não sei o que é coquete ou coquete. Deve ser uma expressão antiga. Se alguém souber, me ajuda a entender isso. Mas tenho a sensação de que é alguma coisa irreverente, alguma coisa... enfim, né? Porque a lontra tem essa medicina da alegria, da espontaneidade, da fluidez, né? Ela é um animal brincalhão, né? Das águas. Então eu tô indo nessa direção. Mas se alguém souber a tradução exata, me ajude aí a ampliar o entendimento, né? Bem, a lontra, gente,
é interessante porque eu gosto muito do xamanismo celta também, é uma das minhas bases de estudo. E a lontra é um animal muito sagrado também para o xamanismo celta e vai ter exatamente a mesma representação, né? Vai falar muito da energia do feminino, por vários motivos. Por que que a lontra ela incorpora essa energia da mulher, essa magia da mulher? Porque ela é um mamífero de água doce, né? Um mamífero de água doce está nesse universo da água e da terra, tem uma relação com a sua fertilidade, né? Ela protege, ela também cuida da sua ninhada, ela cuida dos seus filhos, ela tem vários atributos ligados a essa energia yin, de fluidez, de confiança na vida. Então, para fluir, a gente precisa confiar, né? Imagina a gente tá lá a correnteza vindo e eu tô assim lutando contra as águas. Então, a lontra ela não apenas flui com essas águas, mas ela desfruta dessas águas sagradas. Ela recebe essa bênção, né, dos rios, das águas, da terra, e de maneira que ela mestra esses elementos, né? Ela mestra a água e mestra a terra, né? Ou seja, ela domina esses dois elementos, que são dois elementos muito ligados à medicina do feminino, né? A água e a terra. Em todas as culturas antigas, a água e a terra vai ter uma ligação muito profunda com o feminino, salvo algumas exceções, né? Então, essa força da gente estar em equilíbrio com esse poder de conexão, de fluidez, de espontaneidade, também que quando a gente está em equilíbrio, isso se expressa de uma maneira muito tranquila, né? Muito serena. Então, além da água e a terra ser elementos femininos por excelência, né? E a lontra esguia, suave, graciosa, risonha, ela vai personificar esses atributos, né? Então, ela é essa grande mestra, né? Até dessa leveza, né? Ela é um animal, não sei se vocês já viram fluindo, flutuando, né, nas águas, brincando. É um animal que só da gente contemplar traz pra gente uma sensação de prazer, né? Um prazer de estar em conexão com a terra, um prazer de estar em conexão com a natureza, movimento, né? Então, a lontra até tem curvas, né? Ela tem essa coisa com movimento, ela se movimenta muito bem nas águas, né? Brinca, flui, mergulha. E ela tem uma característica, né? Ela tem uma agressividade, mas só se é atacada, né? Então ela tá assim, ela fica bem dona de si, né? Então ela tem esse espírito alegre, aventureiro. E esses traços de caráter, eles foram sendo considerados, né, pelas tradições antigas como um lado feminino equilibrado, né? Essa capacidade de se conectar com a natureza, de se conectar com as águas, de se conectar com a terra, de fluir com as emoções, né? Em geral, o nosso lado feminino, né, e as mulheres têm uma relação com o mundo emocional mais forte, né? Então, quando está com essa relação com as emoções em equilíbrio, a gente vive sem se preocupar, né? Sem ter medo do outro, sem desconfiança, sem preconceito, né? Então, ela vem ensinar, né, que quando a gente está em equilíbrio com essa energia yin, a gente não está preocupado com os outros, a gente está preocupado com a gente. A gente não está preocupado com, enfim, a gente não entra nessa esfera de competição, né, de competitividade, de desconfiança da vida, de desconfiança do outro, porque a gente está ancorado na nossa própria medicina pessoal, né? Então a lontra ela vem ensinar tudo isso, né? Quando a gente está em equilíbrio, a gente não é malicioso, a gente não é ciumento, a gente não desconfia, a gente não é competitivo. Pelo contrário, a gente flui, desfruta, serve, auxilia o outro, né? É, então faz essa capacidade, né, da gente estar feliz e inclusive de se alegrar com as conquistas dos outros, não o contrário, né? Quantas vezes a gente, quando está bem com a gente mesmo, né, as pessoas podem estar bem do nosso lado, a gente não vai falar assim, ai, ela está bem, eu não tô, né? A gente está literalmente assim, né, vivendo o nosso processo, a gente realmente não tem nem tempo para ficar olhando
para o que os outros estão pensando ou o que os outros estão sentindo. A gente vive o que a gente precisa viver. A gente confia na vida, confia em nós mesmos, confia na medicina da existência, né? Inclusive, ela até cita, né, que quando imperavam as leis tribais e uma mulher enviuvava, né, as mulheres tinham até um laço tão profundo de parceria, né, que emprestavam seus maridos para que elas não crescessem sem o amor, né, sem poder desenvolver esse lado da sexualidade, da sensualidade. Então, conceitos que hoje em dia estão muito distantes, obviamente, né, da nossa cultura, mas se a gente olhar pela perspectiva antiga tribal, essa relação, né, do feminino que cuida do outro, que cuida dos filhos, que cuida né, dos companheiros, cuida das outras mulheres. Então, na verdade, ela está trazendo esse sentimento, né? A medicina da lontra, a cura da lontra, ela vai ajudar a gente a estar nesse servir de maneira equilibrada, né? Tá inteiro dentro de si, mas está ajudando as relações ao redor, né? É, sem essas artimanhas, né? Essa coisa do controle, da malícia, né? Então, realmente vai falar de uma pureza, de uma fluidez, de uma alegria, de uma tranquilidade, de se regozijar, né? De se alegrar com as vitórias alheias, de se alegrar com a vitória da família, da tribo. Então, né? Como é que ela sempre vai trazer para a gente essas mensagens. Como é que eu estou fluindo na minha vida? Como é que eu estou me relacionando com as outras pessoas? Eu estou compartilhando os meus dons? Eu estou auxiliando? Eu estou servindo? Eu estou realmente, é, né? Assim, ajudando as pessoas porque pelo simples prazer de ajudar ou porque eu tenho intenções, né? Então a lontra vai sempre trazer essa doação genuína também, né? Essa relação de cuidado genuíno. E também vai falar muito, né? Da gente estar conectado com as nossas emoções de maneira equilibrada, né? Então, quando a gente está nas nossas águas internas, nos nossos rios internos, inclusive é muito comum quando a gente sonha e a gente sonha com águas, tem muita relação com as nossas emoções, né? Então, às vezes a gente sonha com um rio poluído, com águas caudalosas, ou sonha com águas limpas, né? Não sei se vocês já prestaram atenção nos sonhos com águas, né? Mas os sonhos com as águas sempre vão ser um termômetro de como que a gente está, como é que está o nosso mundo interior emocional. Então, se a gente está tranquilo, provavelmente as águas vão estar tranquilas. Se a gente está passando por alguma tempestade interna, né, algum processo mais denso, provavelmente essas águas ou vão estar agitadas ou vão estar turvas. Então, a lontra vai também ensinar a gente a lidar com essas águas internas sem o peso, sem o drama, né? Como que eu lido com todo esse universo emocional cíclico que é cheio de movimento, com essa alegria, com essa irreverência? Então, essa é a medicina da lontra, né? É, e aí eu gosto bastante nesse livro de ler a parte contrária também, porque entendendo a parte inconsciente dessa medicina, ou desequilibrada dessa medicina, a gente também amplia o entendimento, né, a respeito desse arquétipo que a gente está estudando, desse espírito animal que a gente está estudando, né? Então, na posição invertida, a lontra vai trazer, por exemplo, medo da rejeição, medo de partilhar as coisas, desconfiança, excesso de ciúmes, né? É, bloqueando, né? Bloqueando as nossas emoções, bloqueando os sentimentos, bloqueando as coisas que a vida tem para nos dar, né? Porque a lontra flui, a lontra recebe e flui, ela doa, né? Ela recebe e doa, ela partilha, ela auxilia. Então, o contrário de fluidez, né? Eu estou bloqueando o que na minha vida? Eu estou desconfiando do quê? O que eu estou travando? Né? Quais que são os medos que estão me fazendo ficar sério demais, né? E aí eu preciso aprender a brincar mais com a vida, preciso aprender a fluir novamente, entender que esse único fluxo, o único fluxo que existe é o fluxo divino. Muitas vezes a gente esquece disso, né? Então a gente vai entrando em vibrações mais negativas e vai esquecendo que tudo é um grande fluxo divino, amoroso, né? E que a gente está todo conectado numa grande teia que não tem nada a temer. Então a lontra vai ajudar muito a gente nesse resgate, né? Então tirou lá a lontra de maneira oracular, faz esse check-up da sua relação com o seu lado feminino,
faz um check-up da sua relação com as suas relações, como é que você está lidando com as suas relações, de que maneira, como que você está recebendo os dons do universo, né? Se você está desfrutando da sua jornada de vida, isso é uma palavra muito importante também, né? A gente está sério demais, está rígido demais, ou a gente está desfrutando, está vivendo, tem o seu desafio sim, mas a gente consegue ter momentos de prazer, né? De deixar as coisas né? Deixar a correnteza fluir, né? Tem uma diferença muito grande entre deixa a vida me levar, a vida leva, né? Uma coisa quase que assim responsável, né? Ah, deixa a vida me levar, né? Não é bem isso, né? Fluir com as correntezas da vida tem a ver com se está passando aqui uma brisa suave, eu vou curtir essa brisa suave. Se tem um sol, né, que está ali esturricando, eu vou passar por esse sol, mas nada disso vai me tirar do meu caminho, né? Então isso é muito importante, né? A gente se manter em equilíbrio, né? A Lontra também vai falar desse equilíbrio, tá bom? Até aqui, alguma pergunta, algum comentário? Eu tô mudando um pouquinho a maneira do estudo, né? Não sei se talvez vocês já tenham percebido. Eu quero trazer um pouquinho mais de participação também, né? Então, eu não vou. Geralmente, eu vou lendo todos os capítulos e deixo para a gente comentar no final. Mas se tudo bem para vocês, a gente pode já conversar aqui mesmo, né? A gente já pode trazer, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou quiser colocar algum questionamento sobre a lontra, a gente já faz esse processo. E depois, sim, novamente, né? Quem não sentir de ir para o YouTube, né? Porque fica gravado, depois vai lá para o nosso canal, a gente vai ter também esse momento para a gente poder conversar sem a gravação, tá bom? Mas eu tô aqui deixando aberto para quem se sentir confortável de já fazer alguma intervenção, alguma pergunta, né? Falar sobre o animal, tá bom? Tchan, 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 tchan. Então, silêncio me diz que vamos para o próximo animal. Maravilha. Então, borboleta. Tá aqui a carta da borboleta, né? Gosto dessa borboleta azul. Tem algumas aqui no meu sítio. Agora que é primavera, elas estão aparecendo bem bonitas, né? Na tradição maia, quando aparece uma borboleta azul, é uma presença de que o grande espírito está abençoando, né? O grande maestro, chama-se grande maestro da floresta, né? Tá abençoando com a sua presença de leveza, né? De magia. Então a borboleta é um animal lindíssimo, né? Que vai ter muitas correlações em muitas tradições. Obviamente, ela tem essa mensagem que é já compreendida, né? De transformação. Não precisa estudar as cartas xamânicas da Jamie Sams para aprender, para entender o simbolismo da borboleta, porque é um animal que a gente até no colégio aprende sobre esse significado, né? Da transformação, justamente porque passa por esses 4 estágios do ovo, da lagarta, do casulo e até chegar na borboleta. Então, realmente, vai falar sobre transformação e também já vi com transmutação, né? Porque a transformação é a mudança de forma, né? Transforma. E a transmutação é a mudança de matéria-prima, né? É tão profundo que muda até a matéria-prima, né? No caso, eu acho que é o caso de transformação mesmo, porque ela não mudou a matéria-prima, né? Ela tava ali já, o mesmo DNA estava ali e foi se transformando realmente, foi mudando de forma. Então, alguém gostaria de ler o poema da borboleta? Para a gente seguir? Eu posso ler, Gabriel. Manda Só bala, um Patrícia. minuto. Borboleta esvoaçando na luz da manhã. Você já teve tantas formas antes de conseguir alçar o seu voo? Exatamente, né? Então, é muito lindo isso, é quase um milagre da natureza, né? Ela ter tantas formas até chegar nesse estágio final, né? Ou inicial, porque quem pôs o ovo da borboleta, né? Foi a borboleta. Então, é o estágio final ou é o estágio inicial? Né? Se a gente começa a contar a partir do momento do ovo,
com certeza a borboleta é o estágio final, mas, né, quem pôs o ovo? Se a gente começa a contar a partir da borboleta, é o estágio inicial, porque tudo é cíclico. Então a gente pode também interpretar dessa maneira. E aí o poder de cura da borboleta, ela vai falar justamente sobre os estágios da evolução. Os 4 estágios, inclusive, é bem interessante, né, que eles colocam, né, 4 perguntas, né, importantes a respeito dos 4 estágios, do ovo, da lagarta, do casulo e, por fim, né, desse momento em que ela rompe, né, o casulo e coloca suas asas. Então, é um animal do ar, é um animal que vai falar de leveza, é um animal que vai falar de transformação, vai falar das ideias, né, que a gente precisa transformar. Então, quando as nossas ideias elas são apenas um ovo, uma semente, e aí tem todo um caminho para a gente chegar na manifestação dessa ideia. Então, para algumas tradições, também a borboleta é um símbolo de manifestação, porque ela vai de um estágio, né, e vira uma flor que voa. Basicamente, o Goethe falava que a borboleta é uma flor que voa. Então, realmente, ela vai falar sobre esses estágios da consciência. Quando a gente tem um projeto, quando a gente tem um sonho, quando a gente tem uma forma mental, né, as formas mentais, elas também podem ser consideradas. Tanto que quando a gente fala que tem pensamentos negativos, formas mentais negativas, tem até um nome, né, nos círculos esotéricos aí, que é larvas astrais. Por quê? Porque a larva é um desses estágios, né? E a borboleta tem um estágio de larva, onde ela tem que comer, 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 se abastecer, né? Que seria um estágio de crescimento para poder se fechar dentro de si. Essa coisa do casulo também é muito incrível, né? Então, quantas ideias a gente não precisa primeiro nutrir essa ideia? Então, a gente tem uma concepção, né? Eu quero criar alguma coisa, isso é apenas uma ideia. Aí, quando eu começo a alimentar, quando eu começo a nutrir essa ideia, eu começo, então, a colocar energia, 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 energia. Então, tem muitas fases dos nossos projetos que a gente não vê o resultado, né? E fica lá só colocando energia, ou não coloca energia suficiente e aí não consegue concluir o processo. E aí depois tem aquele estágio que é uma morte, né? Para a lagarta que vai se transformar no casulo, na crisálida, é uma morte já, né? Aliás, são várias mortes, né? Do ovo que rompe para virar lagarta, da lagarta que vira crisálida, da crisálida que vira borboleta. Então são 4 estágios de vida e morte e renascimento. Então, mas voltando na lógica né, da ideia, então eu vou trazendo energia, aí eu tenho que parar, né? Eu tenho que ter um momento onde eu vou parar, me fechar, para eu conseguir organizar tudo isso e fazer com que tudo isso que eu abasteci se transforme em algo que se manifesta, né? Então é bem interessante também esse processo de criação. Quantas vezes a gente fala assim, né? Você tem uma ideia, não fica contando para as pessoas, né? Por quê? Porque vai ficar adicionando muitas energias externas e nem sempre as energias externas estão favoráveis, né? Às vezes nem de forma consciente, às vezes nem é consciente, né, da pessoa ali, mas é muito importante a gente ter essa medicina da borboleta, né? Então eu nutro os meus processos, depois eu me fecho dentro de um casulo no sentido de organizar essa energia, de proteger essa energia, de cuidar dessa energia para que esse processo possa se manifestar. Então, eles vão trazer, né, essa questão dos 4 estágios, que é bem interessante, e ela até faz essa provocação, né? O estágio ovo, será que a minha ideia é realmente um anseio verdadeiro, né? É algo que eu quero trazer para o mundo? É realmente algo que vale a pena eu investir energia ou é apenas uma coisa passageira? A estágio da larva, né? O que eu preciso fazer para nutrir? Eu tenho que tomar quais decisões eu tenho que tomar para que seja condizente com essa minha meta, com esse meu objetivo. Aí o casulo, né? Eu estou fazendo um esforço suficiente para concretizar, porque ele começa a concretizar. No casulo ele chama crisálida. Olha que interessante, né? De cristalização. Tem o mesmo radical de cristal. A crisálida e cristal vêm do mesmo lugar. Eu estou cristalizando uma coisa, eu estou manifestando uma forma. Até chegar no estágio do nascimento. Estou compartilhando com os outros as ideias que foram materializadas, né? Porque o voo da borboleta tem a ver com colocar as suas ideias para o mundo, tem a ver com expressar, tem a ver com parir um processo que já não vai mais ser só seu.
né? Por exemplo, quando a gente cria uma música e grava uma música, essa música já não vai mais ser só minha, ela já é do mundo, né? A mesma coisa para um livro, a mesma coisa para um projeto, a mesma coisa para qualquer coisa que a gente vem manifestar no mundo. Então a gente também tem que ter esse desapego. A medicina da borboleta também vai falar sobre desapego. Não está escrito aqui, mas também é. Por quê? Porque ela tem que se desapegar primeiro das suas próprias formas. Imagina se o ovo se apaixonasse por si mesmo, se a lagarta se apaixonasse pela sua forma. Não, esse é assim que eu sou, é assim que eu vou nascer, crescer e morrer. Tá bom, né? De repente deve ter, né? Quantas borboletas aí não passaram do estágio da lagarta, né? A gente pode falar isso do ponto de vista de ideias, mas também do ponto de vista de pessoas, né? Que não chegaram a concluir o seu processo, porque se apaixonaram pelas formas ou ficaram com medo de transformar, né? Também tem essa coisa muito interessante, né? Muitas vezes a gente tem medo da nossa própria transformação, porque é uma pequena morte. Deixar uma forma e mudar de forma. Só que se a gente tem medo da morte e não passa pelo processo da transformação, a gente não vai ver os louros, né? Não vai ver, não vai sentir a doçura, né? Não vai beijar as outras flores, a gente vai ficar preso em nós mesmos. Então, gente, a borboleta dá para fazer uma tese, assim, sabe? De vários aspectos, porque a gente é muito parecido com a borboleta, né? Quantas vezes a gente está num processo de transformação e a gente fica adiando o processo, e aquilo vai nos machucando. E se a gente aceitasse e fosse para o processo com consciência, seria muito mais fácil, né? Mas a gente está com medo, medo da transformação, medo de perder, medo do desconhecido, né? Porque a lagarta só conhece, né, a lagarta. A lagarta não conhece o espírito que ela vai se transformar. Mas é aí que a gente tem que desenvolver as nossas habilidades de confiar no sutil, de confiar na nossa intuição, de confiar naquilo que a gente vai se tornar, de confiar na vida, né? Confiar que todos os processos de transformação que vêm, que batem na nossa porta, estão ajudando a gente a alçar voos maiores. Cada dificuldade que a gente enfrenta, cada desafio, está a serviço da nossa evolução, né? A palavra evolução também cabe para a borboleta, porque evolução significa mudança. Então, se a gente encarar a vida no processo da borboleta, a gente vai passar por esses 4 estágios de maneira mais fluida e vai poder desfrutar da leveza, vai poder encontrar as flores, beijar as flores, né? Se desprender de uma forma terrena e adquirir o céu. Então, a gente passa por esses vários estágios, né? Quando a borboleta vira um ser com asas, ela está ganhando o céu. Ela está ganhando a liberdade, que é uma outra mensagem que a gente pode trazer também. Liberdade. A borboleta traz libertação, né? Libertação. Libertação da densidade, libertação das formas velhas, libertação da consciência densa. Então, toda essa libertação é muito bem-vinda, né? A gente anseia muito pela libertação, mas a gente tem medo de fazer o que é necessário para libertação acontecer. Então a gente tem medo de ir para o casulo, a gente tem medo da solidão, a gente tem medo da morte, a gente tem vários medos, né? E que não contribui com o nosso voo da alma. Então, a borboleta vai ajudar a gente a entender como é que a gente está lidando com as nossas transformações internas, com os processos de mudança, se eu estou apegado às minhas velhas formas ou se eu estou realmente permitindo as transformações positivas acontecerem na minha vida, né? Isso tudo também ligado às crenças, aos processos mentais, porque a borboleta ela é ligada ao elemento ar, né? Ainda que ela tenha um grande estágio nas plantas, na terra, ela é ligada ao elemento ar. Isso faz com que a gente também possa trazer esse ensinamento da cura da borboleta para as nossas ideias, para os nossos pensamentos, que é o ar dentro de nós, né? A nuvem é pensamento, então como é que eu estou lidando com os meus padrões de pensamento? Eu consigo organizar, eu consigo clarear esses processos, eu consigo ter o desprendimento necessário. E aí vem a posição invertida, né? Que é quando eu tenho que passar por um processo de mudança e eu não estou aceitando, né? Então, se eu não aceito, é um processo que pode, né? Quando eu estou apegado num estágio da minha vida, num emprego que já deu o que tinha que dar e eu ainda estou lá insistindo, num relacionamento,
né? Porque eu estou preso no que eu conheço, no conhecido. Então, se eu estou preso no conhecido, como é que você vai ter outra coisa? Então, quantas vezes, eu quero uma vida nova. E na hora de fazer as coisas necessárias para a vida nova, a gente não faz, né? Então não vai voar como borboleta, vai ficar lá comendo velho, né, as velhas plantinhas, né? E, enfim, o que será que vai acontecer, né? Então, ela vai trazer, gente, uma coragem. É impressionante, né? Como um animalzinho tão suave, doce, delicado, vai falar pra gente sobre coragem. Claro, porque é preciso coragem para mudar de forma, para se transformar. É preciso coragem para desapegar da lagarta e virar borboleta. É preciso coragem para dar esses saltos no escuro, né? E é justamente quando a gente dá esses saltos que a vida nos presenteia com o que ela tem de melhor, com o novo, né? Com a aventura, com as novas flores, né? Isso também é uma outra coisa muito interessante. Às vezes a gente reclama, cansa né, do nosso estágio de consciência e já não consegue mais sentir aquele prazer, aquela alegria, aquela leveza de viver. Então a gente precisa alçar voo, a gente precisa conhecer outras paisagens, beijar outras flores, né? Mas está lá preso, com medo, né? Medo, sei lá, de o que vai acontecer. Então é muito interessante. A borboleta dá para a gente falar sobre vários processos, né? No positivo, no negativo, no consciente, no inconsciente. Mas ela sempre vai trazer, então, essa mensagem principal da mudança de forma, da elevação, de sair de um estágio denso para um estágio mais elevado. Então, também a própria jornada do nosso espírito na Terra, de uma encarnação, pode ser considerado também como uma borboleta. E aí, exatamente o momento que a gente morre vai definir se a gente vai virar borboleta ou se vai continuar lagarta. Basicamente é isso, né? Então, será que quando eu estiver pronto para fazer a grande mudança, a grande transformação, que é a nossa morte, eu vou voar ou eu vou ficar pegado no que eu vivi aqui? Né? Nos bens materiais, nas coisas, né? Na forma e não na essência. Porque a lagarta representa a forma densa e a borboleta, enquanto último estágio, representa o ser, a alma, né? Enfim, muitos mitos sobre borboleta, muitos contos, né? Tradição japonesa, tradição shintoísta, tradição védica também vai falar sobre a borboleta, porque é um animal que tem todos os continentes, diferente de alguns animais, né, desse livro que são exclusivos da América do Norte, né? Por exemplo, o alce americano, que a gente vai ver aqui daqui a pouco. É só lá, né, nas Américas, na América do Norte que a gente tem. A borboleta não, então é um animal que a gente vai ter muita informação de várias culturas, ok? Alguém quer comentar alguma coisa sobre a borboleta? Quer contar alguma experiência? Então, Lima. Tem alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver. Não, não tem nada. Maravilha. Então, vamos seguir. Tartaruga. Carta número 10. Adoro essa carta, adoro a tartaruga. É um animal muito fantástico, tem muitos símbolos, muitas coisas lindas, e é realmente enfim, também um desses animais incríveis, né? E que tem muitos simbolismos dentro do xamanismo, e, e é um animal especial, né? Dentro das tradições ancestrais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes da gente entrar então na tartaruga, alguém gostaria de ler o poema? Eu posso ler. Por favor, Daphne. Tartaruga, grande mãe, alimente meu espírito, agasalhe meu coração, para que eu possa servi-la também. Arro. Linda tartaruga, a palavra-chave aqui é Mãe Terra. Oi? Perdi alguma coisa? Tá. Então, a Mãe Terra. Por que Mãe Terra? Né? Muitos contos antigos vão dizer que o mundo, o planeta Terra, é uma grande tartaruga e que a gente está vivendo nas costas de uma tartaruga. Né? Então, esse é um dos porquês, porque existem esses mitos também orientais, né? Vou falar sobre isso. Tem até não sei se vocês já assistiram Avatar, a Lenda de Aang. Aliás, recomendo esse desenho, um desenho super espiritual.
que vai falar, e tem uma passagem, né, tem um capítulo que vai mostrar os seres mais antigos eram tartarugas, assim, eram entidades tartaruga. Então a tartaruga, ela é um animal símbolo de longevidade, símbolo da própria, esse redondo, né, esse círculo que ela é, essa esfera que ela é a própria representação do planeta Terra. Só que ela tem também uma coisa muito interessante, que é no casco dela. Não são todas as tartarugas que têm isso, né? Mas a tartaruga, muitas têm, inclusive a tartaruga marinha, ela vai ter 13 gomos, exatamente 13 gomos e 28 em volta dela, assim tem uma listrinha, 28 listrinhas. Então a tartaruga, ela é um animal de conexão com o tempo cíclico da Terra. Por quê? Em um ano, em um grande ciclo, a gente vai ter 13 luas, num grande ciclo de um ano, a gente vai ter 13 luas de 28 dias. O nosso calendário gregoriano, ele não é um calendário ligado à natureza, né? O calendário romano, ele é um calendário ligado a impostos, a taxas, a outras coisas. Mas os antigos, né, observavam o tempo através do contar das luas, né, dos solstícios, do equinócio, das 4 estações. E a tartaruga tem impressa, né, nos seus cascos exatamente um ciclo de 13 luas de 28 dias. É impressionante. Uma vez eu peguei, deixa eu ver se é verdade isso daí. Tava lá em Ubatuba e tinha na pousada que eu tava, tinha aqueles cascos de tartaruga meio que o pessoal usa de enfeite em lugar de praia, assim. Eu peguei lá, eu falei, deixa eu ver isso aí. E tinha mesmo, 28 certinho e 13 abóbodas, né? Eu falei, nossa, que impressionante. E então ela vai representar os grandes ciclos da Terra, ela vai representar essa conexão, que tudo na natureza tem o seu tempo certo. Então essa ligação com o tempo equilibrado, o tempo correto das coisas. Tempo de semear, tempo de colher, tempo de amadurecer. Então a tartaruga, na sua lentidão, entre aspas, né? Ela não está com pressa, a natureza não tem pressa. A natureza, ela faz as coisas no seu próprio ritmo, no seu próprio tempo. Ela não tem essa... Tanto que tem aquela fábula da corrida dos animais, onde ela até cita, né? Eles citam aqui nesse capítulo, a corrida da raposa e da tartaruga. E ele não conta a fábula, mas a fábula diz então que a raposa fala assim: eu vou ganhar. Nossa, essa tartaruga aí, coitada. Aí a raposa toda esperta vai lá e dorme, né? Fala assim: eu vou até tirar um cochilo, de tão lenta que a tartaruga e a raposa dorme. E a tartaruga vence a corrida, né? Na sua lentidão, na sua constância. Então tem uma outra medicina que a tartaruga vai nos ensinar, que é a capacidade de sustentação. Isso é muito importante, é uma palavra-chave para a gente entender a medicina da tartaruga. Sustentação. Ela sustenta o mundo nas suas costas, ela sustenta as 13 luas, ela sustenta as tribos, ela sustenta o próprio planeta dentro de si, por isso que ela vai no seu ritmo próprio, mas ela é constante, você pode confiar na tartaruga, né? Você pode confiar no tempo. O tempo não vai dizer amanhã, sei lá, né? Não vai ter 28, vai ter 26, né? O Sol não fala assim, enfim, é cíclico. Os ciclos são constantes, né? Então a gente pode confiar na constância da natureza, essa é a mensagem. E essa capacidade de sustentar, né? De sustentar o seu próprio peso, de sustentar tudo isso, é uma das medicinas da tartaruga. Ela também vai falar sobre justamente porque ela tem uma parte dura, sólida, que protege, e uma parte vulnerável, que é macia, suave. As duas coisas dentro de um só ser, né? Também é algo que vai nos ensinar sobre esse entendimento, né? Então, por fora, eu preciso ser firme para que eu não me fira com as adversidades do mundo. Para eu poder sustentar minha medicina, eu tenho que ter essa firmeza, né? Eu preciso ter essa proteção, eu preciso proteger a minha vulnerabilidade no seguinte sentido, né? Proteger o que é puro, o que é bom, né? Não que a gente tem que ter uma carapaça intransponível, não é isso, é o contrário, né? Se a gente está sabendo cuidar da gente mesmo, a gente vai saber o que a gente expõe e o que a gente não expõe, né? A gente vai ter na verdade, ela fala sobre o equilíbrio entre o mundo exterior e o mundo interior.
A forma que eu lido com o mundo exterior é a forma que eu lido com o mundo interior. E mesmo quando eu preciso me endurecer, mas dentro eu continuo vivo, eu continuo vulnerável, eu continuo macio. A tartaruga ajuda a gente a lidar com os desafios do mundo sem que a gente perca a nossa conexão com o nosso coração, sem que a gente perca a nossa conexão com a nossa pureza, né? Então ela é macia, ela é doce, mas ela tem uma carapaça que protege. E assim é a gente também na vida. Se a gente for só macio, a gente provavelmente vai se ferir. Se a gente for só o casco duro, impenetrável, provavelmente a gente não vai acessar o coração, os sentimentos, né? A gente vai ser uma pessoa dura, enrijecida. Então, ela vai trazer para a gente esse processo, né, de a gente aprender o nosso universo interno, honrar o nosso, proteger o nosso universo interno, proteger as nossas emoções, cuidar da gente mesmo, né, de maneira equilibrada, sem exposição de mais, sem exposição de menos, em equilíbrio. Ela também é um animal de terra e água, né? Ela vai trazer também essa conexão profunda com o feminino, porque ela também está conectada com a terra e a água, só que diferente da lontra, né? Ela vai num lugar mais central na roda da medicina, enquanto a lontra está mais ali no sul, a tartaruga está justamente mais no centro, né? Então, como que a gente pode estar dentro do nosso próprio lugar de poder dentro da existência, né? A tartaruga, ela é completa dentro de si, ela está no centro da sua roda, né? Como é que a gente está lidando com o nosso lugar dentro da nossa vida, né? Então, ela vai sempre mostrar para a gente o nosso centramento. Um animal que vai falar de centramento, né? A gente está centrado na nossa própria existência, na nossa completude. Ela vai ser uma excelente professora para nos ensinar a nos conectar com a Grande Mãe, né? Vai ter uma ligação mais profunda com a Mãe Terra, justamente porque ela mestra os ciclos, mestra todos os povos, ela mestra a terra e a água, né? Ela vai ajudar a gente a estar tão assim, tá conectado, sem ficar muito assim, às vezes a gente vai trabalhando, né? Vai se utilizando, e aí perde a habilidade de lidar com o mundo material, né? Não sei se alguém já passou por isso, né? Às vezes quando começa a estudar espiritualidade, começa a vivenciar mais, e aí começa a ficar muito sutil, né? E esse mundo material, né? Que exige que a gente tenha uma presença, né? Um estado de alerta, um estado de presença. Então a gente fica num descompasso entre o mundo espiritual e o mundo material. A tartaruga vai ensinar, não, né? Ela é um animal conectado com o mundo material, mas ela mantém a sua pureza, ela mantém a sua inocência, ela mantém a sua delicadeza interna. Então ela ensina a gente a ter esse equilíbrio. E também esse respeito, né? Para a gente não apressar as coisas, não apressar o tempo das coisas, né? Vamos realmente se sintonizar com ciclos. As mulheres também, com seus ciclos menstruais, tem a ver com isso também. A tartaruga, ela vai ser o próprio símbolo do Conselho das Anciãs das 13 Luas, que é uma das medicinas deixadas, né, no planeta pelos antigos, para guiar os processos do feminino. Ela representa essas 13 anciãs. O xamanismo ameríndio tem a Ilha da Tartaruga, então a América do Norte, para os indígenas de lá, eles chamam de Ilha da Tartaruga, né? Porque era um continente cercado por águas, então eles tinham essa metáfora para chamar o continente americano de Ilha da Tartaruga. Já ouvi dizer que Ilha da Tartaruga também se refere a todas as Américas, não apenas a América do Norte. Aí são variações, né? Para mim faz mais sentido do ponto de vista da forma ser mais América do Norte do que América do Norte e do Sul. Então ela vai ter todos esses simbolismos, né? E aí, né, no desequilíbrio, se você tira de maneira oracular, né, esse processo do invertido, eu não tiro, ela fala assim, né? Se você tirou a carta na posição invertida, eu não tiro na posição invertida, mas eu gosto de compreender o significado do que ela fala da posição invertida para a gente entender, porque muitas vezes quando a gente se conecta, também pode estar falando sobre isso, né? Então, como é que está a nossa relação com a Terra, né? A relação com as dádivas da natureza, se a gente está vivendo de maneira equilibrada, e se a gente está vivendo de maneira equilibrada, a gente tem acesso ao alimento, à abundância da vida, né? E tudo isso é a força da Terra, né? É a força que a tartaruga nos ensina. Então, e essa capacidade, né, da gente estar conectado
Se a tartaruga está invertida, ela não consegue se mover, né? Quando a gente inverte a ordem das coisas, o casco está na terra e não a barriga na terra, e não o coração na terra, a gente não sai do lugar. Então, muitas vezes, né, a gente também para de sair do lugar porque a gente inverteu as coisas. A gente inverteu a ordem. Em vez da gente estar sentindo, e os répteis, eles têm uma ligação de representar a conexão com a terra, porque eles estão o tempo todo com a barriga na terra. A serpente, o lagarto, a tartaruga, todos os répteis têm essa coisa de estar com o corpo inteiro em contato com a mãe terra, né? Quando a gente se desconecta do contato com a mãe terra, a gente se desorienta. Visualiza uma tartaruga de ponta cabeça. É quando a gente se desorienta da nossa ligação com a grande mãe. A gente fica perdido, né? Tem tudo ali, mas não tem nada, porque não sai do lugar, porque a gente inverteu a ordem das coisas. A terra a gente não sente mais, a gente não consegue nem se orientar. Então é muito bonito esse simbolismo da tartaruga invertida, como um símbolo dos momentos que a gente se desconecta da mãe natureza, né? E realmente é desesperador. Então, ela vai falar sobre volta a se conectar, volta a se conectar com os ciclos, volta a se conectar com os ritmos naturais, volta a se conectar com a sua saúde, né? Para muitas tradições, tartaruga é símbolo de saúde e longevidade também, né? Enfim, eles não trouxeram essas palavras, mas em outras tradições, tartaruga também é sorte, saúde, longevidade, porque ela realmente é esse animal de muita comunhão, tá? Maravilha. Alguém quer trazer alguma contribuição sobre a tartaruga? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Maravilha. Então, vamos seguindo com Gabriel, Oi, fala, Andressa. interessante que quando eu tinha bronquite, meu tio ganhou uma tartaruga que disse que era bom para pôr para dormir no quarto, porque o oxigênio que ela soltava pelo nariz ajudava no bronquite. Olha que Uau. interessante. E depois disso eu não tive mais bronquite. Olha, Que legal. Boa, essa aí é sabedoria popular, né? Aí a sabedoria popular e que já deu vai para certo. outra. Que legal, que legal. Não é, quem somos nós para falar que a sabedoria popular não tem a sua, né, a É. sabedoria, né? Que legal, essa eu não sabia. Muito bom. Então, vamos para o próximo, que é o Alce Americano, carta número 11. Alguém gostaria de ler o Eu, poema? eu posso. Alce americano, ajude-me a honrar os dons que tenho a oferecer e a reconhecer meus méritos enquanto eu viver. Muito legal. Palavra-chave autoestima, né? Não sei se vocês já viram um alce americano de fato, né? Ele é gigante, ele é enorme, né? E ele dá um grito na floresta, é um negócio assim, é uma presença muito grande, é o maior dos alces que existem, né? De todos esses cervídeos em geral, né? A gente tem os veados, os gamos, os cervos, os alces, as renas, né? Então todo esse grupo de animais, dentre eles o alce americano vai ser o maior, é enorme, né? Tal como o búfalo, ele é um animal que representa a direção norte, então a sabedoria, porque ele tem os chifres. Em geral, os animais de chifres são os animais do norte, né? Porque eles estão em conexão com a sabedoria, com as esferas, com as estrelas, recebem o conhecimento pelos chifres. Então, o búfalo e o alce estão ali no mesmo patamar, né? De importância em termos de animais dentro da roda de medicina, de animais que trazem a sabedoria. E o alce, ele vai ter essa força, né, de ser quem se é. Quando a gente está orgulhoso de ser quem a gente é, quando a gente está vivendo a nossa potência divina, e a gente vive essa potência, expressa essa potência no mundo, sem medo, né? Então, não por querer aparecer, mas por querer realmente é natural de quando a gente está na nossa força, na nossa potência, a gente querer se expressar, a gente querer partilhar, né, a nossa força de vida. Então, o alce está ligado a essa potência de existir, né? A autoestima, a masculinidade. Os alces e os veados estão muito ligados a medicinas do sagrado masculino, né? Assim como a lontra vai estar ligado ao feminino,
a tartaruga. O Alce vai trazer essa profundidade do masculino. Ele até fala, né, dos anciões, dos guerreiros, né, que já travaram muitas batalhas e que agora se dedicam a aconselhar os jovens. Então, aquela figura daquele velho sábio que já viveu muito e que agora só quer saber de ajudar o próximo, né? Não quer mais nada para si e quer para o próximo. Então é a medicina do Alce, né? Uma medicina de generosidade. Em geral, quem tem o Alce, os veados como totem, né? Como animal de poder, são pessoas generosas, né? São pessoas que gostam de partilhar conhecimento, né? São pessoas que transitam dentro de uma maneira muito, numa seriedade, né? Uma seriedade de lidar com os conhecimentos, de encarar a vida, e que faz isso por amor, né? Compartilha as suas realizações, compartilha os seus feitos, né? Então a personalidade do Alce vai falar sobre essa coisa da gente estar feliz sendo quem a gente tá vivendo a nossa potência divina, por isso isso traz uma autoestima, a gente partilha isso com o mundo, né? Porque a gente está bem, está feliz, está realizado. Então a palavra autorrealização aqui é muito importante também. Porque quando a gente está realizado, né, a gente também está em paz com todas as coisas e a gente está a serviço, né? Não tem satisfação maior do que a gente ter, né, um trabalho, aquele sentimento de dever cumprido, aquilo traz uma paz, né? Aquela sensação de, putz, né, fiz um esforço e aquele sentimento de realização é maravilhoso. Então, o Alce também vai falar de realização, dessa alegria, né, da gente ser quem a gente é, de poder conquistar as coisas que a gente trabalhou para realizar, ter orgulho, né, orgulho de ser quem a gente é, não orgulho nocivo, orgulho de vaidade, né, mas orgulho no bom sentido, né, é gostoso ser quem eu sou, é gostoso viver o que eu estou vivendo, e aí eu contagio as pessoas à minha volta, né? Então ela fala assim: o Alce está tentando nos dizer que a alegria deve ser orgulhosamente proclamada aos quatro ventos. Nisto reside a sabedoria de que a alegria é contagiante e beneficia todo mundo que entra em contato com ela, né? Então, as nossas vitórias podem inspirar outras pessoas a terem as suas vitórias. E aí também uma outra característica, né? Essa capacidade de usar a gentileza, de ajudar o próximo, de servir, né? Que é realmente desses animais. E então ela vai trazer também, né? O momento da palavra sábia, o momento certo. Quando nas tribos tem muitos conselhos, né? As fogueiras do conselho, que são esses momentos em que trazem os anciões mais sábios, anciões, anciãs, né, para dar suas palavras de poder, essas palavras de sabedoria, né? Então, a medicina do Alce, ela acompanha esses anciões sábios que já estão num estágio de maturidade. A palavra maturidade também é excelente para falar sobre a medicina do Alce, porque nesses conselhos a maturidade da experiência de vida fala, né, a serviço da tribo. Então, isso também é a medicina do Alce. A medicina do Alce vai se expressar para a gente aprender, né, a honrar quem a gente é, para a gente se alegrar de ser quem a gente é, para a gente não ter medo de expressar quando a gente realiza um trabalho, né, superou uma questão, superou um vício. Então, a gente se orgulha das nossas vitórias e partilha essas conquistas. E também faz a gente ter consciência do quanto a gente avançou, né? Muitas vezes a gente não para fazer um balanço da nossa vida, né? Nossa, sei lá, eu venho estudando tanto, me dedicando tanto, mas o que eu já conquistei de fato com todo esse caminho, né? Então, o Alce vai ajudar a gente a fazer esse balanço, né? Para que a gente tenha clareza, consciência das penas do cocar que a gente adquiriu ao longo da vida, né? E aí, quando a gente vai para a posição invertida, é tudo isso, né? É a arrogância, é o egocentrismo, é o oposto, né? Não quer partilhar o conhecimento, não quer servir, né? Acha que é o centro das atenções. Aí é quando o orgulho vira vaidade, né? Um excesso. Então, é quando a gente fica só olhando para a nossa própria beleza, esquece é o excesso da autoestima, é o ego inflado, né? E aí, então, é tudo no contrário, né?
É a pessoa que não sabe o momento certo de falar, né? É aquela pessoa que você não pediu a opinião dela, mas ela tá te dando, porque ela acha que ela precisa de você, né? Precisa da sua sabedoria. Então, é o alce na posição invertida, né? Porque se ele simboliza a sabedoria, a maturidade, a generosidade, né? No desequilíbrio é isso, né? Às vezes a pessoa até sabe um pouco mais, mas ela não foi convidada, né? Às vezes a sabedoria, ela não é... Aliás, a sabedoria, ela exige saber a hora de falar e a hora de calar, né? E quando a gente está em desequilíbrio, não. A gente ou cala demais ou fala demais, né? Geralmente é assim. Ou a gente fala demais ou fala de menos, né? Ah, mas o que os outros vão pensar? Ah, não sei o que. Mas eu não devia. Aí, então isso não é, definitivamente não é a sabedoria do alce na posição correta, né? É um animal que eu gosto muito também, né? Ele é muito expressivo, né? Ele é muito forte. Muitos xamãs utilizavam chifres do veado e dos alces como forma de ancorar a sabedoria da natureza e de representar esse homem selvagem, né? Que está conectado com os mundos, está conectado com a floresta. Então, é um animal muito próximo dos xamãs também, né? E é isso, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o alce? Algum comentário? Maravilha. Então vamos para o nosso último animal da noite, que é o porco-espinho, que eu não ia fazer, mas o meu cachorro recentemente recebeu os espinhos de um porco-espinho, então eu falei, não, vou honrar esse porco-espinho que apareceu aqui no meu sítio. E aí, para a gente entender também essa medicina, né, que é lindíssima, a medicina do porco-espinho é fantástica, lindíssima. Então, para a gente fechar a noite de hoje com ela, que realmente é maravilhosa, tá? Alguém gostaria de ler o poema? Posso ler? Pode. Porco espinho, traga-me de volta a inocência, cada homem um irmão, cada mulher uma amiga. Exatamente. Então, a palavra inocência, né? Olha que palavra interessante para ser trazida, né? Inusitado. Nossa, inocência no porco-espinho, né? Então, gente, é bem bonito, né? Na roda de medicina, o lugar da inocência é a direção sul. O que é a inocência? É quando a gente está pleno dentro da nossa consciência, né? De quem a gente é, da nossa energia, da nossa autenticidade, né? Da nossa verdade. E a gente confia nessa verdade, a gente tem fé em quem a gente é, né? Então, as palavras fé, confiança e inocência vão ser a medicina do porco-espinho, que também é puro, também é pura assim. O porco-espinho não ataca ninguém, né? Ele está na vida dele, ele confiando na existência, ele está vivendo o seu processo, mas ele tem, obviamente, esses espinhos, né, na sua cara. A defesa dele é toda essa armadura de espinhos que está protegendo uma parte muito sensível. Então, o porco-espinho é um animal muito sensível. Justamente por ser muito sensível, ele precisou desenvolver, como adaptação biológica, ele precisou desenvolver essa carapaça para poder viver até mesmo nos animais mais ferozes. Então, outra coisa que fala de inocência é porque se vocês observarem um porco-espinho na floresta, ele não teme onça, não teme cobra, não teme nada disso, porque como ele tem essa carapaça, ele perambula na floresta sem medo dos predadores, porque se o predador chegar, coitado do predador, né? Não vai conseguir comer ele, né? Dificilmente vai conseguir. Então ele é um animal assim que tá ali, suave, né? Na sua pureza, na sua inocência, confia na vida, não tem medo, porque ele já tem uma proteção, né? Então esse processo, né, do porco-espinho não ter medo e confiar no que já tem, confiar na defesa que já tem, confiar em tudo que já vem com ele mesmo, né, faz ele ser um mestre no processo da inocência. Né, entender que tudo que acontece já é traçado pelo grande espírito, né? Então, esse caminho que pode ajudar a gente a viver a nossa verdade, né? Então,
o porco-espinho ele vai ter essa possibilidade de nos ensinar a pensar assim: eu já tenho tudo que eu preciso, eu não preciso ter medo da vida, né? Tudo que me acontece, eu vou ter as minhas proteções, né? Eu posso confiar na minha pureza, eu posso confiar na minha essência, né? Sem medo. Aí tem essa história do urso, bonita, né? A história do urso e do porco-espinho, que ela conta que o porco-espinho encontra um tronco e começa a brincar com o tronco, né? Nossa, quantas coisas eu vou poder fazer com esse tronco, eu vou poder entrar dentro, eu vou poder rolar, eu vou poder... Aí nisso eu vou poder caçar umas minhoquinhas para eu comer. Aí nisso chega o urso velho e rabugento, feroz, né? Aí o porco-espinho todo inocente: ô urso, vamos brincar comigo, né? Do urso: você tá louco, né? Eu quero comer meu mel, sai fora, né, porco-espinho? Não quero brincar com você, não tenho tempo para isso, né? E aí o porco-espinho, né, assim, sem medo do urso, começa: não, meu, quando você parou de brincar, né? Quando você se transformou nesse velho rabugento? Ele não usa essas palavras, né, no livro, mas quando você ficou assim tão rabugento, né? E aí essa pureza, essa inocência do porco-espinho, né, toca o coração do urso, e o urso fala: nossa, realmente, né? Todos os animais se afastam de mim porque eles acham que eu vou comer eles, que eu vou, né, assim, a minha agressividade, né? E aí o urso se sente tocado, é transformado pela medicina do porco-espinho e eles começam a brincar com o tronco, né? Então, o porco-espinho fala, né? A gente nunca é velho demais para brincar, né? A gente nunca é velho demais para acessar a nossa inocência, a nossa pureza. Então é muito bonito esse conto que vai falar justamente, né, da gente reencontrar dentro de nós um caminho para acessar a nossa inocência, a nossa beleza infantil, num bom sentido, a nossa pureza, a nossa confiança, confiar nas nossas relações, né? Por isso que o poema fala: confiar, cada homem é um irmão, cada mulher uma amiga. Quando a gente virou esse ser tão desconfiado, né? A gente vive numa sociedade que a gente tem que se armar o tempo todo. A gente não pode ser vulnerável, a gente não pode ser quem a gente é, a gente tem que vestir máscara o tempo todo, né? Porque que os outros vão pensar de mim, e se aquilo, a gente vai falar com alguém, já tem todo um sistema de defesa armado ali para que, né? Vai que eu vou me ferir. Então, essa medicina é uma das medicinas que a gente precisa restaurar definitivamente no coração da humanidade, né? Para que a gente possa se relacionar com o outro de coração a coração, não cheio de armadura. Então, é difícil, né? Porque a gente vive num sistema que não nos apoia dentro desse sentido, né? A gente não pode, pelo contrário, a gente até cresce assim com aquela, olha, né? Seja malicioso, seja desconfiado, porque vai que... E realmente, né? A gente precisa desenvolver uma certa carapaça, a gente tem que ter esses espinhos, né? Para poder se defender, mas sem perder a nossa inocência, né? Então tem aquela frase do Che Guevara, né? Endurecer pero sem perder a ternura, né? Então também volta lá na sequência da tartaruga também, que tem essa mesma medicina, por fora é uma carapaça, mas por dentro é vulnerável, o porco-espinho também. Então a gente precisa restaurar essa capacidade de confiar nas relações, de confiar no outro, de inclusive transformar o outro a partir da nossa pureza, né? Sabe quando alguém vem com uma agressividade, a gente está ali totalmente na nossa pureza e a pessoa até fica desconcertada, porque ela estava esperando um ataque. A gente, em vez de dar um ataque, a gente devolve com algum olhar de carinho, com uma frase ou uma outra postura. Isso quebra as pernas de qualquer um, né? Vem assim, né? A pessoa vem na fúria e você, sei lá, uma energia completamente diferente. Da onde que vem essa energia? Da sua inocência, né? Então esse tempo, né, de criar um universo de beleza, de alegria, né, da gente realmente se permitir viver essa pureza da alma. E aí na posição invertida, né, novamente, né, será que a gente está se levando a sério demais, né? Será que a gente está desconfiado demais da vida? Será que a gente está agressivo com as pessoas? Será que as pessoas vão falar com a gente já espeta elas com os nossos espinhos, né? Como é que tá isso? Então, será que a gente está, enfim, né? Não confia mais na existência, não confia que as coisas vão dar certo, não confia que os desafios são para a nossa evolução. E aí é a necessidade de a gente voltar a confiar na gente mesmo, né? Acessar a nossa criança interior, que vai quebrar, né? Vai amolecer o coração desse adulto, todos, né? Todo
amortecido, né? Esse velho rabugento que a gente vai se tornando se a gente perde a nossa fé e a nossa inocência, tá? Então, basicamente é isso, né? Essa relação com a nossa vulnerabilidade, com a nossa sensibilidade e com a nossa pureza interior. Alguém gostaria de falar, fazer alguma pergunta sobre o porco-espinho? Então eu vou parar a nossa gravação, né? Agradeço quem está assistindo online aqui o nosso estudo, nosso terceiro estudo. Agradeço a paciência também, porque a gente está indo devagar, mas a gente está na força da tartaruga. A gente está constante, a gente vai entregar todas as cartas, mas ali no tempo, um tempo mais suave, mais tranquilo, tá? Então agradeço quem está aí assistindo online em casa e quem está comigo aqui presencialmente. Agora eu vou parar a gravação para a gente poder debater um pouquinho, tá bom? Yahoo, Pila Maia Rei, gratidão.